owner of Radio Shack, Pier 1 Imports, and other brands accused by SEC of operating a $112 million Ponzi scheme. Okay? Então, acordei hoje e recebi algumas das melhores notícias que já tive em toda a minha vida, porque acabei de descobrir que o vigarista original do YouTube, Tai Lopes, foi processado pela SEC por supostamente comandar um esquema Ponzi de $112 milhões. Então, nem preciso dizer que estou tendo um dia muito bom. Na minha opinião, basicamente é um feriado nacional neste momento. Agora, se você não sabe, se você é um espectador antigo do canal, sabe que eu tenho um superpoder. Não gosto muito de falar sobre isso. Homem muito humilde. Mas eu tenho um superpoder. Eu consigo prever o futuro quando se trata desses golpistas. Não consigo acertar números da loteria nem nada assim, mas eu sei o que vai acontecer com esses golpistas. E eu realmente previ isso lá em março de 2023. Lancei um vídeo, Tai Lopes esquema Ponzi de $240 milhões, onde falei sobre a empresa que especificamente levou ao processo que a SEC agora move contra Tai Lopes. Agora, a SEC tem números diferentes. Eu disse 240 milhões. Eles o processaram por 112 milhões. Tudo bem. Podemos ter pequenas diferenças aí, SEC. Não vou guardar rancor por isso. Acho que ele enganou as pessoas em muito mais dinheiro, mas tudo bem. Vamos resolver nossas diferenças aí, certo? Mas na verdade vamos dar uma olhada no processo neste vídeo. Mas antes de entrar no processo em si, vamos analisá-lo. Obviamente, isso foi há 2 anos que falei sobre isso. Vamos analisar exatamente o que era essa empresa, que levou agora a este processo contra Tai Lopes. Então, lá em 2019, Tai Lopes e outro homem, Alex Mar, que foi cofundador de um site de namoro chamado Zuz, foi assim que ele ganhou muito dinheiro, decidiram começar uma nova empresa chamada Retail E-Commerce Ventures. Agora, a Retail E-Commerce Ventures era uma holding criada para comprar várias empresas em dificuldades, em muitos casos falidas, empresas de varejo, empresas que tinham muitas lojas físicas. E eles iam vender todas as lojas físicas e reinventar essas empresas como gigantes do e-commerce, certo? Então, compraram várias empresas moribundas. Tuesday Morning, Bodybuilding.com, não sei muito bem por que compraram Bodybuilding.com, já que era basicamente online, Pier 1, Radio Shack, Wilhelmina, Ralph and Russo, Dressbarn, Steinmart, Linens and Things, Medila Sports e Muitas Outras. Compraram várias dessas empresas através da Retail E-Commerce Ventures e iam transformá-las em gigantes da internet. O interessante é que a maioria dessas empresas já tinha uma presença online muito grande, mas por algum motivo, Tai Lopes achou que poderia fazer melhor do que essas empresas multimilionárias. Vou fazer melhor. Vou tornar essas empresas super lucrativas, mesmo que a maioria já esteja falida e perdendo muito dinheiro. Vou consertar, pessoal. Vou consertar. Agora, Tai Lopes e seu amigo Alex não queriam colocar todo o dinheiro deles e arriscar tudo. Então, levantaram dinheiro de investidores. Venderão valores mobiliários. Isso é bem importante, porque precisavam de investidores para assumir essas empresas. Então, tiveram que oferecer incentivos para os investidores. Vamos ver a introdução. Diz que aproximadamente de abril de 2020 até novembro de 2022, no período relevante, os réus Tai Lopes e Alexander Mar, cofundadores da Retail E-Commerce Ventures, e a diretora de operações da Heavy, Maya Burkenro, levantaram aproximadamente 112 milhões de dólares de centenas de investidores através de ofertas fraudulentas para investidores de varejo em todos os Estados Unidos, por meio da oferta e venda fraudulentas de valores mobiliários emitidos por 8 empresas do portfólio da Heavy, gerenciadas pela Heavy e que os réus formaram e controlaram. O interessante é que a Heavy foi criada lá em 2019, mas eles dizem que a parte realmente fraudulenta começou em abril de 2020. Agora, se formos para a parte 3, diz, durante o período relevante, os réus venderam valores mobiliários na forma de notas não garantidas e unidades de participação acionária com um dividendo preferencial mensal. Então, eles estavam oferecendo um dividendo preferencial, um pagamento de 2% por mês. O objetivo declarado da oferta era levantar capital para adquirir o antecedente. Alex and Tai Lopes, founder members of Miami-based retail e-commerce venture, de cada marca de varejo da Heavy e levantar capital operacional adicional para essa marca de varejo da Reverendo. Então, estavam oferecendo retornos anualizados de 25%, algo que nenhuma empresa legítima ou corretor de ações vai dizer, sim, posso te dar 25% de retorno anualizado. Isso não vai acontecer.
Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta para qualquer um desses investidores. Retornos de 25% ao ano e dividendos mensais de 2%. Sim, isso soa bom demais para ser verdade. Em pelo menos um vídeo promocional disponível publicamente na internet, Lopes elogiou a abordagem da Heavy como uma das melhores estratégias em que se pode investir. Os réus ainda asseguraram aos investidores que, enquanto outros negócios poderiam estar enfrentando dificuldades, as empresas do portfólio deles estavam a todo vapor e que o fluxo de caixa era forte. Também garantiram aos investidores, tanto verbalmente quanto em materiais escritos de oferta, que os fundos arrecadados para uma empresa específica do portfólio seriam usados exclusivamente para essa empresa e que a Heavy e as marcas de varejo Heavy nunca haviam deixado de pagar um único investidor. Ao contrário dessas declarações, embora algumas marcas de varejo da Heavy tenham gerado receita, nenhuma gerou lucro. Consequentemente, para pagar juros, dividendos e notas promissórias vencidas, os réus recorreram a uma combinação de empréstimos de credores externos, adiantamentos de recebíveis, dinheiro arrecadado de novos e antigos investidores e transferências de outras empresas do portfólio para cobrir obrigações. Pelo menos 9 milhões dos retornos distribuídos aos investidores eram, na realidade, pagamentos no estilo Ponzi financiados por outros investimentos. Isso é bem condenatório. Isso, não é algo de que você queira ser acusado. Além disso, os réus se apropriaram indevidamente de aproximadamente 16 milhões de dólares de fundos de investidores, desviando-os para uso pessoal de Lopes e Mar. Pois é. Segundo esse tal de Tai Lopes, o cara que muita gente admira, muitos desses grandes empreendedores do YouTube que dizem, o Tai é um dos melhores, começou tudo, é um dos maiores caras por aí, aparentemente, de acordo com a SEC. Ele é um grande golpista que estava roubando fundos de investidores, supostamente para bancar seu próprio estilo de vida, com vários Lamborghinis e compra de mansões multimilionárias. Não parece nada bom para o Tai. Agora, quero dar uma olhada na parte 12. E antes de ver essa parte, quero dizer que tenho um certo, não diria conhecimento interno, mas informações de bastidores sobre o que vamos falar aqui. Está escrito, a Heavy é uma empresa de responsabilidade limitada insolvente, registrada em Delaware, com sede em Miami Beach, Flórida. Os réus Lopes e Ma são os principais proprietários da Heavy, que atuava como gestora das marcas de varejo Reverendo. A Heavy arrecadou aproximadamente 112 milhões de dólares de investidores emitindo notas não garantidas e unidades de participação acionária. Em 29 de dezembro de 2023, os ativos da Heavy e das marcas de varejo Heavy foram executados por um grupo de detentores de notas garantidas da Heavy e os ativos foram transferidos para uma nova empresa não relacionada, a Omni Retail Enterprises. Eu falei sobre isso em 2023, como naquele vídeo anterior, e fui até convidado para um grupo de bate-papo de investidores que foram enganados pela Heavy, pelo Tai Lopes e pelo outro cara, Alex, e que já pensavam em processar o Tai lá em 2023, porque a empresa não estava gerando lucro e eles sabiam disso. No fim, Tai e Alex evitaram um processo dos investidores porque transferiram toda a propriedade de todos os ativos para outra empresa, a Omni Retail Enterprises. E vale destacar que, segundo a introdução, uma tal de Maya Burkenro, prima do Tai, era COO da empresa Reverendo. Ela não tinha absolutamente nenhuma experiência em administrar empresas, e mesmo assim, Tai Lopes a colocou no comando. Agora, a SEC alega que ela também foi cúmplice nesse golpe. Se olharmos de novo, é relevante entender que essa empresa perdeu todos os seus ativos. Tai Lopes basicamente entregou tudo. Ele teve que abrir mão de tudo. Esses ativos foram repassados para uma nova empresa que não tem qualquer relação com Tai Lopes ou qualquer outra pessoa envolvida. E uma In Ponzi is never a good thing. Yeah, this is not a good look for Tai Lopez. I hope it's not true. Say it and so. We all remember Tai Lopez, one of the first OG influencers. O motivo pelo qual esse processo surgiu em primeiro lugar é que a SEC conseguiu encontrar e-mails e outros documentos eletrônicos provando que a empresa era uma fraude desde o início. Quero reforçar isso porque você vai ouvir muito sobre esse caso nos próximos dias, semanas e meses. Tai Lopes está oficialmente sob investigação por fraude. Na minha opinião, isso é só o começo. É um golpe enorme na reputação de Tai Lopes e vai ter um impacto significativo nos negócios dele. É uma situação fascinante quando se olha para os bastidores do que está acontecendo aqui. Não é só sobre dinheiro, é sobre manipulação, engano e a completa falta de consideração pelos investidores que confiaram e colocaram seu dinheiro suado nesse empreendimento. Eles não estavam apenas vendendo um produto,
estavam vendendo um sonho, uma promessa de liberdade financeira e uma transformação de estilo de vida. E, você sabe, Tai Lopes construiu toda uma persona em torno dessa imagem do milionário autodidata que descobriu o código do sucesso. Ele se apresentou como o mentor, o guia, a pessoa que pode mostrar o caminho. E é isso que atrai as pessoas, é a canção da sereia que as puxa para dentro. Mas por baixo do exterior polido, existe uma realidade completamente diferente. Pense na forma como estruturaram o marketing. É tudo sobre escassez, exclusividade e urgência. Vagas limitadas disponíveis, não perca essa oportunidade incrível, esta é a sua chance de mudar sua vida para sempre. Essas frases são projetadas para despertar o medo de ficar de fora, para pressionar as pessoas a tomar uma decisão rápida sem considerar totalmente os riscos envolvidos. Elas criam uma sensação de empolgação e expectativa, mas tudo faz parte de um plano cuidadosamente orquestrado para separar as pessoas do seu dinheiro. E o fato de ele ter me bloqueado quando tentei perguntar sobre isso já diz muito, não é? Uma pessoa realmente honesta não fugiria da análise, ela abordaria as preocupações e daria respostas. É realmente notável como eles conseguiram movimentar dinheiro entre essas várias empresas. Isso não é um modelo de negócio simples, é uma teia complexa de empresas de fachada e transações financeiras complicadas, todas projetadas para obscurecer a verdadeira natureza da operação. O fato de o contador-chefe ter que preparar planilhas semanais apenas para acompanhar as saídas e déficits é indicativo do nível de má gestão e falta de transparência. E o fato de Burkenhold estar compartilhando essas informações com Lopes e Mar, e eles estarem ditando como cobrir os déficits retirando fundos de diferentes contas bancárias, pinta um quadro de uma operação muito rigidamente controlada e, no fim das contas, fraudulenta. Eles não estavam apenas cometendo erros, estavam manipulando deliberadamente o sistema financeiro para perpetuar a ilusão de lucratividade. Não se tratava de administrar um negócio, tratava-se de extrair dinheiro de investidores para enriquecer a si mesmos. É preciso considerar o papel de Burkenhold em tudo isso. Ela foi retratada, pelo menos publicamente, como uma figura-chave na operação, e é fácil especular que ela possa estar assumindo a culpa por todo o esquema. Ela é um bode expiatório, uma peça sacrificada para proteger os verdadeiros mentores por trás da fraude? Não estou fazendo acusações, apenas apontando a possibilidade de que alguém possa estar tentando desviar a atenção das pessoas que realmente tomavam as decisões. Ela era a presidente, a CEO, a diretora de riscos, essencialmente assumindo a culpa enquanto Lopes e Mar supostamente continuam a viver estilos de vida luxuosos financiados pelo dinheiro dos investidores. E o fato de eles estarem direcionando fundos da Rádio Shack para a Heavy, e depois desviando esse dinheiro para várias marcas de varejo, é apenas uma ilustração perfeita de como estavam usando uma entidade para sustentar outra. É um exemplo clássico de um esquema Ponzi em ação, usar dinheiro de novos investidores para pagar investidores existentes, criando uma falsa sensação de lucratividade e adiando o colapso inevitável. A transferência de $41 milhão apenas da conta bancária da Rádio Shack demonstra a escala da operação e até onde estavam dispostos a ir para manter a farsa. A classificação da SEC disso como um esquema Ponzi é significativa. Não se trata apenas de um mau negócio ou de um mal entendido sobre o mercado. Trata-se de fraude intencional, engano deliberado e exploração sistemática de investidores. It ended up being a $112 million Ponzi scheme. If this is what has happened, that means that Mayer and Lopez basically, got people to invest in this and it didn't go that way. And now investors... Esquemas Ponzi são ilegais e antiéticos, e acarretam consequências severas. É um rótulo que vai acompanhar Tai Lopes e seus associados por muito tempo, prejudicando sua reputação e potencialmente levando a penalidades legais significativas. O fato de eles também estarem desviando fundos para suas contas pessoais, com Lopes recebendo a maior parte de seus fundos desviados por meio da Tal Promotions LLC, apenas reforça a percepção de que isso era uma operação voltada para beneficiar a si mesmos às custas dos outros. O fato de a Tal Promotions não ter nenhuma afiliação com a Heavy ou com as marcas de varejo só fortalece essa narrativa. Toda essa situação levanta muitas questões importantes sobre a regulamentação do espaço de investimentos online e a responsabilidade dos influenciadores que promovem produtos e serviços financeiros. Como podemos proteger melhor os investidores de serem alvo de esquemas fraudulentos? Como podemos responsabilizar os influenciadores pelas afirmações que fazem sobre oportunidades financeiras?
É um cenário que evolui rapidamente, e está claro que mais precisa ser feito para garantir que os investidores sejam tratados de forma justa e que tenham acesso a informações precisas e confiáveis. O fato de que esses tipos de esquemas podem prosperar online destaca os desafios de regulamentar o mundo digital e a necessidade de maior vigilância por parte de reguladores e investidores. E quanto aos próprios investidores? Muitos deles são pessoas comuns que estavam simplesmente procurando uma maneira de melhorar sua situação financeira. Foram atraídos pela promessa de uma vida melhor e estavam dispostos a correr um risco em busca desse sonho. Mas, em vez disso, foram explorados por indivíduos mais interessados em ganho pessoal. O impacto emocional e financeiro sobre esses investidores é imenso, e provavelmente levará anos para que se recuperem. A sensação de traição, a perda, a percepção de que foram enganados, é uma experiência devastadora. No fim das contas, este caso serve como um alerta sobre os perigos de perseguir esquemas de enriquecimento rápido e a importância de fazer sua própria pesquisa antes de investir seu dinheiro. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Não se deixe levar por campanhas de marketing chamativas ou personalidades carismáticas. Aprofunde-se, faça perguntas e verifique as afirmações que estão sendo feitas. E, se você sentir pressão para tomar uma decisão rápida, dê um passo atrás e reflita sobre os riscos potenciais envolvidos. As implicações legais para Lopes e seus associados provavelmente serão significativas. O processo da SEC é apenas o começo, também podem ser apresentadas acusações criminais. A apropriação indevida de fundos de investidores é um crime grave, e os responsáveis podem enfrentar longas penas de prisão e multas substanciais. Mesmo que consigam evitar a acusação criminal, o dano à reputação provavelmente será irreparável. O rótulo de operador de esquema Ponzi os assombrará pelo resto de suas vidas. E quanto ao futuro da marca de Tai Lopes? É difícil imaginar que ele consiga se recuperar desse escândalo. A confiança que construiu ao longo dos anos foi destruída, e será difícil reconstruí-la. Muitos de seus seguidores certamente o abandonarão, e seus empreendimentos comerciais provavelmente sofrerão como resultado. A imagem do milionário autodidata que pode mostrar o caminho para a liberdade financeira desapareceu, substituída pela imagem de um fraudador que explorou sistematicamente investidores para benefício próprio. Este caso é um lembrete contundente da necessidade de maior transparência e responsabilidade no espaço de investimentos online. É um chamado à ação para reguladores, influenciadores e investidores. Precisamos trabalhar juntos para criar um ambiente mais seguro e justo para todos. O sonho da liberdade financeira não deve vir às custas dos outros, deve ser uma oportunidade compartilhada por todos. No fim, a saga de Tai Lopes não é apenas sobre dinheiro, é uma exposição arrepiante de manipulação, engano e erosão da confiança na era digital. À medida que as batalhas legais se desenrolam e reputações desmoronam, ficamos a refletir: quantas outras promessas de riqueza fácil são construídas sobre fundações de fraude, e que responsabilidade temos, como indivíduos atentos, de proteger a nós mesmos e aos outros contra o canto sedutor dos esquemas de enriquecimento rápido.